Wellington Campos. Boa noite. Alô, João. Alô, amigos do programa Bastidores na Itatiaia. Pois é, João, vamos acompanhar nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na 5ª Comissão Disciplinar, um julgamento bem interessante e até curioso, porque você se lembra que o Dudu, na saída dele do Palmeiras para o Cruzeiro, fez uma série de declarações, teve um bate-boca com a Leila Pereira e ela acabou processando o jogador na Justiça Desportiva, pedindo uma punição por falta de respeito, por ofensa moral. E aí o tribunal, a Procuradoria acolheu e ele será julgado em primeira instância nesta sexta-feira na 5ª Comissão. Está no artigo 243G, que fala de discriminação. E ele pode pegar suspensão por jogos, pode pegar suspensão por prazos, por dias, e ter uma multa aplicada entre, vou te dizer, R$100 e R$100.000. Então, é um assunto que chama a atenção, envolve uma presidente, né, uma mulher presidente e um atleta ou um ex-atleta do Palmeiras, e o Dudu teria feito declarações nas redes sociais que não agradaram a presidente do Palmeiras. A Itatiaia vai acompanhar esse julgamento para vocês. Valeu, Wellington Campos. Duas coisas, o Ale. Como é que vai terminar essa treta aí do Dudu com a Leila, hein? Você sabe que é uma relação em que os dois perdem, na minha opinião, porque o Dudu, ele tem muitas conquistas, né, ligadas ao Palmeiras. A torcida gosta muito dele, passou por uma fase maravilhosa, a melhor da carreira dele, jogando com aquela camisa, né? E a Leila também tá na história do clube, uma presidenta sensacional, incrível, né? E eu fico triste, né, desse desfecho, né? Eu esperava até, inclusive, que o Dudu pudesse sair de uma outra maneira, enfim, mas o Palmeiras, principalmente o Abel, tem tido dificuldade. Ele faz o time que ele quiser, né? Mas dificuldade desses caras mais antigos, que tem muita história no clube, mas de conduzir uma saída mais pacífica, né? Você pode ver aí alguns casos em que o Abel teve problema com essas saídas. Aqui, eu vou ser muito franco e muito sincero nesse caso. Eu acho que a Leila foi muito correta no processo todo envolvendo o Dudu. Eu não tô falando de agora, não. Tô falando lá atrás. Aquela vez que ele teve para vir pro Cruzeiro e não veio. Sim. A Leila manteve a posição dela, manteve a palavra dela, honrou aquilo que ela tinha tratado com o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Dudu errou nesse processo todo. Ele errou naquela primeira vez que ele fala que ia vir e não vem. Depois ele erra no processo dele com o Cruzeiro. Eu acho que o Dudu não foi feliz nesse processo da transferência dele do Palmeiras para o Cruzeiro. E acho que a Leila teve uma postura correta. Eu sei que isso hoje é coisa cada vez menos comum, mas eu acho que é muito importante na vida as pessoas honrarem a sua palavra. E ela teve uma postura de uma dirigente honrada quando ela assumiu um negócio, fez um negócio com a diretoria do Cruzeiro. Quando o Dudu volta atrás, ela fala assim: opa, eu não vou voltar. A minha palavra está dada e vai ser empenhada. Então eu acho que ela foi correta. Não, eu também acho. Como uma dirigente, como uma pessoa de palavra que é. E acho que o Dudu se embananou naquele processo todo. Não, com certeza. E o embananamento dele foi tão grande que acabou não tendo nem ambiente para ficar no Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro também, na minha opinião, de uma maneira ruim, de uma maneira equivocada. Agora tem a chance de construir uma nova etapa no Atlético. Boa sorte, sucesso para ele. É um grande jogador, que seja muito feliz, que construa uma vida nova no Atlético. Mas da saída dele do Palmeiras até a saída dele do Cruzeiro, na minha opinião, ele não foi feliz. Não foi, mas é o que o torcedor do Palmeiras pensa, e eu tendo a concordar, é que isso não poderia apagar a história do Dudu no Palmeiras, né? De tantas conquistas, de tantas glórias e de tantas temporadas que ele foi muito bem, que ele foi decisivo. Eu concordo com você, ele é dos grandes jogadores do Palmeiras nesse século, isso não tem dúvida nenhuma. Mesmo a saída do Rony também, ficou uma coisa, sabe, ele ficou meio largado, assim, ficou uma coisa meio mal explicada. A do Felipe Melo também. E eu acho saudável essa renovação de você estar sempre com um elenco com muita fome, né? Que é os caras que não conquistaram ainda tudo o que esses caras que eu citei conquistaram, tudo. Até aí tá tudo bem, o Abel monta o time que ele quiser, a Leila também. Só
essa história que eles construíram lá, que eu acho que foi muito bonita e que talvez merecesse um outro desfecho. Eu vou te falar uma impressão que eu tive indo ao Palmeiras. Eu fui gravar com a Leila lá no CT do Palmeiras, lá na Barra Funda. Sim. E eu saí de lá com uma impressão seguinte: é um clube que está num patamar de organização muito bacana no futebol brasileiro. Verdade. Eu fiquei muito impressionado com a educação dos profissionais do Palmeiras, com a educação dos funcionários do Palmeiras, com um ambiente respeitoso. Era uma coisa, Ale, muito diferente do que eu já senti chegando em qualquer clube de futebol. Queria dar esse depoimento aqui. De governança, sabe? De gestão. Você vê que o cara que tá ali na portaria do clube é bem treinado. Da secretária que te recebe na recepção é bem treinado. Todos os detalhes, né? Todos os profissionais, tudo absolutamente bem pensado. O que isso me faz pensar? Que a Leila conseguiu colocar dentro do Palmeiras aquilo que provavelmente fez o seu empreendimento empresarial muito bem sucedido. E aí, meu amigo, eu acho que o jogador de futebol que hoje ganha 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões e contratos milionários e mega estrutura e que quer voo fretado e que quer médico de primeira e que quer estrutura e que quer tudo, ele também vai ter que começar a subir patamares na carreira dele. Verdade. Ele também vai ter que começar a agir num patamar mais profissional, como um Hulk age, por exemplo. Né, que é um exemplo de profissional, é um exemplo de atleta, como você vê um Lucas Silva agindo, né, que é um cara, é outro patamar de profissional ali, né, de relação institucional, empresa-atleta. Porque o atleta, muitas vezes, ele gosta de cobrar toda a estrutura de empresa, mas muitas vezes ele, atleta, se coloca como boleiro. Então tem que ter uma via de mão dupla, atleta profissional, clube profissional e todo mundo subindo a régua. E eu senti no Palmeiras algo que eu jamais senti em dezenas de clubes que eu pisei, inclusive nos nossos aqui, de um patamar de gestão, de profissionalismo muito acima do que eu me acostumei a ver na minha carreira, e eu tive o privilégio e a oportunidade de pisar em muito lugar bacana no futebol. Mas eu fiquei muito impressionado com o que eu vi no Palmeiras. E acho que talvez a Leila tenha puxado a régua de uma relação comportamental no Palmeiras que as pessoas ainda não estão acostumadas no futebol. A cabeça dela é mais ou menos o seguinte: olha, tenho toda a gratidão, tenho todo o carinho, tenho tudo, mas aqui, meu amigo, eu pago o salário em dia, eu cumpro todas as minhas obrigações e aqui comigo também eu quero profissionalismo. É o sentimento que eu tive, tá, Ali? Eu acho que deve ter tido a colaboração do Abel também, porque é um espírito bem, assim, dos grandes europeus, né? É uma estrutura e uma organização que impressiona, é o que eu tenho recebido de retorno dos jogadores que eu conheço de lá, e não é à toa que tem conquistado tudo que tem conquistado, né, João?